Papo de Casal. Hoje à noite nós iniciamos nosso primeiro Papo de Casal do canal Somente um Toque, juntamente com a minha esposa. Eu me chamo Rafael, sou da Igreja Batista e estamos iniciando um projeto maravilhoso e eu acredito que será para a honra e glória do nosso Deus. Comigo está, como já falei, a minha esposa Andresa. Está presente aí. Olá, Pai do Senhor. E nós, como iniciantes nessa jornada, ainda estamos um pouquinho nervosos, um pouquinho apreensivos. Acredito que nossos convidados também. Então vamos apresentar os nossos convidados, irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo. Adriana e Adriana, tudo bem com vocês? Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. É o nervosismo, gente. É porque a gente está iniciando agora. Já fez algumas gravações de teste, né, para ver se dá certo e acabou que deu uma embolada, mas para o glória do Senhor Jesus Cristo nós voltamos a gravar e aí eu creio que hoje a conversa vai render, não vai, Andresa? Amém, em nome de Jesus. Então, para começar, eu queria saber dos meus irmãos como se deu o início da caminhada em Cristo e se esse início se deu vocês já casados, se vocês casaram e se vocês se uniram dentro da igreja, se isso já foi de antes. Bom, primeiramente, não, né, na realidade, porque eu conheci ela, nem eu nem ela era cristão ainda, né, e com um tempo depois, né, Jesus primeiro chamou ela, depois, amém. E aí, Adriana, conta a sua parte, a parte da Adriana foi bem curta hoje. Foi exatamente o que ele falou mesmo, me converti, aceitei a Jesus primeiramente, né, antes de que ele. E é para eu falar sobre como foi a minha conversão. Você conta, fica à vontade. Minha conversão foi através de um testemunho, né? Que eu escutei da irmã Raimunda, aqui na calçada de Dona Lita. Foi numa tarde de domingo. E ela começou a me falar sobre Jesus. E eu fiquei com muita vontade de conhecer esse Jesus. E foi aí que ela falando, né? Como Deus transformou a vida dela. E aquilo ali me impactou. Então, ela me chamou para ir para um culto de oração, era de quarta-feira, aqui na igreja do bairro, na igreja batista do bairro, que era dirigido pela irmã Virgínia. Aí eu fui. Depois desse dia para cá, eu não parei mais de congregar. E aí a gente pode perceber a importância do testemunho, né? Você concorda que o testemunho ajuda as pessoas a se identificarem com o que a outra já passou, com o que a outra viveu com Cristo, para que a gente possa viver uma nova vida. E também, assim, sempre na minha adolescência, quando eu tinha uns 12 a 13 anos, eu nunca gostei de frequentar nenhum outro tipo de religião, assim, né? Tipo católica, essas coisas. Mas eu sempre gostei de ir, fosse para visitar uma igreja específica, eu queria ir para uma igreja evangélica. Eu sempre gostei. Então, de alguma forma, vocês acreditam que o testemunho é uma ótima forma, sim, né, de chamar as outras pessoas, né, para pelo menos experimentarem o que é o amor de Deus. É uma dúvida, né? Sim, e às vezes a pessoa vê o testemunho do outro e quer experimentar também, como foi no caso de Adriana, né? Eu quero provar desse Deus, né? E eu acredito que pra gente também é uma lição isso. Será que a gente tá dando nosso testemunho para as outras pessoas ou a gente tá com vergonha, né? Dependendo do lugar que nós estamos, com quem nós estamos. Então eu acredito que é uma coisa que deve ser bem ressaltada, a questão do testemunho, né? Já que foi o que fez com que a nossa irmã Adriana se voltasse para Cristo. E aproveitando isso, como você foi a primeira a se converter, acredita que o seu convertimento foi o pontapé para que o irmão Adriano se convertesse também? Sim. Influenciou ou não? Aí eu quero os dois pontos de vista, né? Primeiro de Adriana e depois de Adriana em relação a isso. Sim, foi uma pelejinha, mas saber veio. Joelho no chão. O joelho no chão. Foi meses. Acho que de
do tempo que eu me converti, acho que vou botar assim uns 2 meses pra ele se converter. Aceitar Jesus. Mas teve umas pequenas tribulações, né? Antes disso, né? Sempre tem que ter, né? Não pode. Sempre tem. Não pode passar despercebido. Mas para a honra e glória do nosso Deus, eu sempre passava, falava de como era a igreja, falava sobre a palavra que foi dita, falava especificamente sobre o dízimo, que era onde ele questionava muito. Eu estudava em Aracaju, deixava sempre versículos bíblicos para ele ler. Aí eu pedi, leu, ele, não, nem não. Toda vez que tinha culto, chamava ele para ir para os cultos, ele não ia, assim, amém. Sério? Ai, não, você não lia mais nos versículos, era misericórdia. Nem tinha uma curiosidade para dizer, Deus está falando comigo aqui nesse versículo. Porque até então, né, eu tinha que ir como o certo é aquele que eu tinha aprendido, né? Isso. Desde da minha infância, né? Que meus pais tinham passado, meus avós, né? E para mim o certo era aquilo, e aquilo que eu tinha vivido até aquele momento era o certo, né? E para mim todos os pastores eram ladrão. Mas 2 meses foi rápido, macho. Tem gente aí que tá pelejando há anos, 2 meses foi rápido. Eu creio que antes disso, né, de Deus chamar ela, eu creio que foi através de uma oração que eu fiz. Quando eu morava lá em Aracaju, eu orei, né, e pedi para Deus que ele me tirasse daquele emprego, né, me botasse eu num local segundo o querer e a vontade dele. A oração que eu fiz foi essa. E eu creio que ali, mesmo eu sem saber, que para mim a oração era só aquele Pai Nosso, e eu fazia cantando, né, não meditava naquilo que eu estava fazendo, né. E naquele dia eu falei, né, na realidade, eu não tinha como entendimento de oração, né, com Deus com bastante fé. Aquele dia eu orei com bastante fé, que eu ia, né, se ele me tirasse de lá, ia na casa dele, mas não ia ser crente, né, e de vez em quando eu ia lá no culto, tal, a oração que eu fiz foi essa, mas só que Deus já tinha algo preparado para mim, né, através disso, e eu creio que foi isso, Deus já estava me moldando na realidade, né, quando eu vim para aqui já foi o processo de Deus na minha vida. E assim como o irmão Adriano, muitas pessoas acham que orar é só orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é sim uma oração, né? Foi ensinada por Jesus. E a gente deve sim orar. Mas existe aquela oração em que é falar com Deus. Eu acredito que agrada ainda mais o coração dele. Porque é através da nossa oração de falar com Deus, como ele como um amigo, que nós vamos, né? Passar para ele as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos. E mesmo sem entender e sem conhecer, sem viver com Deus, né? Teve como é que eu posso dizer, meu Deus? Essa sensibilidade. Aí eu vou aproveitar para fazer outra pergunta. Você acha que você tem um coração duro ou não? Em relação à palavra. Não, naquele momento em si, sim. Eu tinha um coração duro. Quando fez a oração? Quando eu fiz a oração. Ali foi a primeira oração que eu fiz. Mas reconheceu que é cristão. Mas reconheceu, mesmo provando, né, que é retirado dessa, já que você é Deus mesmo. Uhum. Então faça aí o mover. Isso. Que foi meio que um desafio que eu propus pra ele, né? Uhum. Disse, se o senhor me tirar daqui e tal, mas que eu via muito estressado, muito atribulado. Se eu me tirar daqui, porque eu já tinha tentado de tantas formas, né? Eu mesmo ia lá, pedia para me tirar, e ele, não. Aí antes de ir, eu segurei, tem uma escada lá no fundo, aí eu fiz a oração. Quando eu botei o primeiro pé no degrau, eu fiz essa oração, falei com Deus. Que o Senhor me tire daqui e tal, e me ponha num lugar, segundo o teu querer e tua vontade. E aí, eu sei que quando eu decidi lá de cima, parecia que eu tinha asa. Disse leve, flutuando. E eu esqueci, né, dessa oração. Fui lembrar uns tempos aqui atrás, dessa oração, né, que eu tinha... Mas você pagou a promessa, foi na igreja? Sim, aí não, né, eu fui depois, mas já quando Deus me chamou, né, mas não pro meu mesmo dizer, não, hoje eu vou lá, não. Porque o seu propósito era ir, entre aspas, e o propósito de Deus era assim, não, ele vai se esquecer, mas o que dele tá guardado. Verdade. Então você acredita que o testemunho da sua esposa, de uma certa forma, fez você se voltar para Deus? Sim, sem sombra de dúvida, né? Porque o comportamento dela mudou, eu não entendi naquele momento, né? Que eu gostava muito da manguaça, eu não entendi, mas aí depois eu já fui trabalhando em minha vida, né? Houve
umas tribulações com meus avós e tal, mas foi coisa que Deus agiu e trabalhou e deu tudo certo. Isso faz você entender que ela foi a pessoa que Deus preparou pra você? Eu creio que sim, né? Já começa pelo nome, muitos ficam... Adriano e Adriana, né? Vocês são o quê? Parece que foi até combinado. Mas foi Deus que preparou. Nem, no início, né, eu não queria, nem ela queria. Foi um negócio meio que ajeitado. Foi de Deus. É feio, né? Não vou ficar com ele, não. E aí, Adriano, você pensou o quê? Não, foi uma doidice braba no início, porque eu conheci ela praticamente uma semana, e uma semana eu já viajei com ela pra casa dos parentes dela. Aí quando na volta de lá pra cá, eu já voltei enjoado dela. Menina, pra quem não queria uma semana, tá viajando junto, E aí eu já voltei enjoado dela e tá, e depois nós terminou, não foi? Aí quando foi depois ela voltou atrás. Porque, gente, tem um motivo, né? Aí eu não liberei, né? Aí liberou. Menina. Aí porque tem que é assim. Então, porque depende do pensamento, tem que pensar assim, como não conseguir nada, então porque tem algo mais forte, então acho que vai para dar certo, né? E tem gente que vai com o pensamento, não, se não aconteceu na primeira vez, então porque não quer mais não, porque o segredo depende da cabeça da pessoa, né? E hoje a gente vê, acho que não só na nossa igreja, acho que em muitos lugares, como ela falando que você passou 2 meses para se converter só. E tem gente que para estar aí 10 anos e está na luta. Não tem tempo. Porque eu acredito que o propósito ele veio primeiro, como você falou da sua oração, ele veio primeiro para você. Aí Deus usou a sua esposa. Não que ele tenha usado, ela só se converteu por conta de você, mas ele disse, eu vou fazer essa situação aqui, mas eu vou puxar ela, porque é a forma de eu pegar ele e depois puxar ele. E falando de milagres, de fé, de expectativa por algo, Sara esperou décadas, né, para ter um filho, como a gente falou ontem no culto. Mas alguns vão receber no dia seguinte e outros vão passar 10 anos. Isso não significa que Deus foi bondoso com um e não foi com outro. Significa que ele faz no tempo dele, na hora que ele entender que é necessário para aquela pessoa. Então, independente se é 2 meses, se é 2 anos, se é 3 anos, continue na expectativa e como continue na unção, né? Como a Adriana disse, seja espelho dentro de casa também. Eu acho que o comportamento, a mudança de comportamento também da esposa ou do esposo, enquanto seu companheiro não é crente, o espelho de Deus que ele vai ver dentro da casa dele é o seu cônjuge que é cristão. Não é, você chega a reclamar de tudo e se estressa e continua a mesma pessoa que era quando não era crente. A pessoa não vai querer conhecer esse Deus porque você não mudou em nada, o seu comportamento é o mesmo. A partir do momento que você muda o seu comportamento, a pessoa vai ficar curiosa. Hein? Peraí. Já era uma dúvida, né? Uma curiosidade. Como é que Deus é esse que eles estão servindo? Então, o que eu gostaria de saber de vocês é o quanto isso é importante principalmente para as mulheres, que eu acho que a maioria é mulheres, né? Entenderem que tem que ser espelho para os seus esposos, para que eles venham se sentir atraídos por esse Deus que elas servem. Qual o entendimento que vocês têm disso em relação a essa situação? É que nem a própria palavra já fala, né? A mulher sábia, né? Edifica o lar, edifica a casa, né? E a tola faz o quê? Destrói. Não dá o testemunho, né? Porque eu acredito que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, há uma transformação. Não tem como você ter um encontro com Jesus e você continuar a mesma pessoa. Eu acredito que não possa acontecer isso, né? Quando a pessoa entende realmente quem Jesus é, né, e o que ele pode fazer na sua vida, há uma transformação, né? E nós vemos também na palavra que lá o povo no deserto, era para ser uma coisa rápida, né? A bênção era para ser rápida, se tornou uma coisa dificultosa porque eles estavam olhando a dificuldade. Isso. Né? E muitos ficam olhando o quê? O defeito dos outros, né? O defeito do seu cônjuge, seu parceiro.
E não olha para dentro de si o seu defeito. Quem tem que mudar primeiro é você. Para depois o outro ver a mudança e querer também fazer acontecer. Então, eu acredito dessa forma, né? E aquilo que você mostra para as pessoas vai gerar uma dúvida, uma curiosidade, e as pessoas vão querer conhecer, né? Como essa pessoa mudou dessa forma, né? Eu penso assim, dessa forma. E acredito que comigo aconteceu assim. Ai, Jesus. Como casal, o que é que vocês acham assim mais difícil de seguir a vida em Cristo? Não no individual, mas como um casal. O que é mais difícil nessa caminhada aí? No caso, você tá o exemplo de Moisés, né? Para Moisés, acredito que o mais difícil para ele foi lidar com o povo, né? Como o povo reagia, né? Como o povo não ouvia a voz de Deus como ele ouvia, então para o povo era mais difícil acreditar. Então, para ele, o mais difícil foi lidar com o povo. E para vocês, como casal? Por conta dessa multidão, ele perdeu a bênção. Foi. É verdade. Para mim, tipo, a dificuldade que possa acontecer... Sim, assim, não algo que aconteceu, mas algo que ainda vocês acham difícil, de uma certa forma, na caminhada com Cristo. O que para vocês é difícil ou é tudo fácil? Não, Não é tudo fácil, não. É complicado. Lidar com pessoas Então, pegamos lá o exemplo de Moisés de novo. Principalmente para quem exerce alguma liderança, né? É complicado. E eu tipo, pra mim, assim, na igreja, eu sou muito... Porque eu penso dessa forma. Se eu quero alguma coisa, eu quero bem feito. E porque pra Deus eu vou fazer de qualquer jeito? A gente somos Entendeu? Eu penso dessa forma, né? Tem que ser rígido. Se você vai diante de um juiz, você tem que se comportar bem. Porque diante de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, nós tem que fazer de qualquer jeito. Não, você quer alguma coisa de qualquer jeito? Tem Não. que ter reverência, né? Tem que ter reverência. Né? E as pessoas... É porque hoje está muito, como a palavra mesmo diz, que no fim dos tempos o amor de muitos vão se esfriar. Acho que até nisso. Hoje o compromisso ele está mais com as coisas seculares do que com Deus. E eu não falo só de trabalho dentro da igreja, não, é de compromisso com Deus mesmo. A gente, eu tiro até por mim, às vezes, de levantar e eu não ter, e não, qual é a primeira coisa que faz? Agradecer a Deus. Eu acho que isso eu peguei como vício ainda. Eu acordo agradecendo a Deus. Mas se acordar, agradecer a Deus, ler a palavra, se alimentar primeiro do que Deus tem para você, para depois você ir fazer as coisas seculares. A gente está acordando preocupado em adiantar logo as coisas do mundo e ajeitar as coisas do trabalho, a comida da criança, ajeitar para levar para a escola, isso, aquilo. E a gente tá, quando vai ver, fim do dia, você já está cansado, exausto e vai dormir, porque o dia foi cansativo. Vai ter outro dia cansativo e outro dia cansativo. E como líderes de uma determinada situação dentro da igreja, tem gente que fala assim que é melhor trabalhar com bicho do que trabalhar com gente. Mas é porque o animal irracional, ele não tem... ele não consegue raciocinar por si próprio, ele não consegue gerar ideias, né? E pessoas geram ideias. Mas o que é que isso é ruim dentro da igreja? O foco ele tem que ser só um. Por mais que eu tenha um pensamento e você tenha um outro pensamento relacionado ao reino, mas o nosso foco tem que ser só um. Mas o que acontece muitas das vezes na vida cristã é porque eu tenho o meu pensamento e eu quero impor o meu pensamento. Ah, mas o seu foco é Jesus. Não, mas eu quero impor o meu pensamento e não quero nem saber do seu pensamento. Eu diverjo do seu pensamento e é isso aí, pronto. E aí a igreja ela começa a se esfarelar, começa a se dividir, começa a criar facções dentro da igreja, que é pior do que a facção no mundo. O pessoal tem medo da facção criminosa, de traficante. Não, a pior facção que tem é dentro da igreja. Porque ela está se limitando a coisas banais, elas são divididas por coisas pequenas, por pensamento diferente. Todo mundo tem pensamento diferente. O seu foco tem que ser Jesus Cristo. Meu irmão, se não dá certo desse jeito, meu irmão tem outro pensamento e o pensamento dele dá certo. E o pensamento dele concluído vai chegar no mesmo foco que eu quero, então vamos usar os dois pensamentos. E vocês
E o engraçado de vocês é que, além de serem casados, dentro da igreja vocês lideram grupos que seguem a mesma linha, né? Um é líder dos homens e o outro é líder das mulheres. Os 300 tá meio parado. Mas eu falo isso com a Adriana. Você como líder de mulheres, das mulheres no caso, você entende que esse é o seu dom e o que é que você... Quais são as dores e quais são as boas dádivas de ser líder das mulheres? Eu não sei se é um dom, né? Mas eu gosto muito de estar com elas, gosto muito de dirigir elas. Eu gosto muito de saber o que acontece na vida de cada uma delas, né? Muitas das vezes ali tem muitas que estão passando por grandes tribulações e umas ajudam as outras, né? Somente no ciclo de oração, nós estamos sempre ali querendo uma ajudar a outra. E isso eu gosto muito no grupo das mulheres por conta disso. E nós somos união, né? E a partir das mulheres, a partir dali do envolvimento das mulheres, que envolve toda a igreja em si, né? Que uma está precisando de alguma coisa, uma está precisando de oração. Aí a gente conta com a igreja e toda a igreja se move, né? Para ajudar uns aos outros. E qual foi a outra pergunta, Rafael? Quais são as dádivas de ser... O ponto positivo, né? O ponto positivo? Que aprende muito, né? E o negativo, no caso, você tinha falado positivo. Tem algum ponto negativo? Uma dor de cabecinha, né? Mas quem é? Eu vou tá ruim. Mas a pessoa respira fundo, tenta melhorar em qual louvor pode se encaixar, mas dá tudo certo. Porque como já foi ter dito... opiniões diferentes, né? Isso. Como já foi dito, né? Lidar com pessoas com opiniões diferentes é difícil. E aproveitando isso, diante dessas situações de dificuldade, né? Como líderes, algum dos dois já pensou em desistir dos caminhos do Senhor? Eu não. Porque eu não me vejo vivendo aquela vida que eu vivia, entendeu? Quando eu encontrei a Cristo e Ele me encontrou na realidade, que eu estava perdido, eu entendi o que era viver naquele momento. Porque até então eu não vivia, era a vida que vivia de qualquer jeito, né? Eu não vivia, era um dia após o outro, de qualquer jeito. E hoje não, eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Então eu não me vejo em outro local. Ou seja, eu não me vejo vivendo aquela vida que eu vivia. Porque aquela vida é sem futuro. E graças a Deus, Deus me deu o futuro. Amém. Amém. E não tem futuro melhor que estar na presença do Senhor. É verdade. Amém. E você, Adriana? Eu não era feliz, não. Era uma vida vazia, pra falar a verdade. Não tinha felicidade nenhuma. Mas já pensou em desistir? Mesmo diante, claro, nós, na nossa caminhada cristã, a gente tem muitas coisas positivas, senão nós não estaríamos ainda. Mas, da mesma forma, também temos algumas situações que às vezes a gente nem passa, nem é com o outro, é com nós mesmos. As situações que acontecem no nosso dia a dia, provações nos nossos desertos, e que às vezes pode ser que surja, né, esse pensamento. No seu caso, já surgiu? Do deserto, eu já passei pelo deserto. Quem nunca passou, né? Mas eu me esfriei bastante espiritualmente, mas nunca pensei em desistir, não. É porque assim, quando é crente mesmo, e pode ser que meu pensamento seja idiota, mas enfim, você vai passar por situações que vai deixar você ainda baqueado, mas não tira você da presença, assim, não permite que você saia do seu foco, que é Jesus Cristo. Você pode até bombear, mas você não sai. É o bambu, ele empenha, mas ele não quebra. E topa no chão e volta. Isso, Aí muitas das vezes eu não vou não pro culto. Ele, se você não for, não vou. Aí eu vou me arrumar.
É porque quando um tá fraco, o outro... Outro. É, justamente. Então vai por quê? Não, tem que ir. E tipo, a questão do deserto, Senhor, né? desculpa, besta. A questão do deserto, eu me espelho sempre em Jesus. Porque com Jesus não foi fácil, porque comigo vai ser. Eu sou melhor do que Jesus em quê? Eu penso dessa forma. Eu do tanto que lá no trabalho com as pessoas, eu não só no trabalho as pessoas me perguntam, você tá bem? Eu digo, estou melhor do que o que eu mereço. Porque aquilo que eu merecia, Jesus já pagou na cruz por mim. Então, não reclamar e murmurar por quê? Vai vir dificuldade, vai vir, mas se nós for pensar só negativo, não adianta. Então, eu só penso naquilo que Jesus tem preparado para mim e aqui é passageiro. É que nem eu lembro sempre de uma irmã que fala, aí as pessoas perguntam para ela, por que você não comprou uma casa, não sei o quê? E você tá preocupado, é? Minha morada não é aqui não. Não tô preocupado não, aqui é passageiro, minha morada é no céu, minha casa já está preparada. Eu só tô aqui passando um dia, eu vou gastar e pensar no aqui não. Eu tenho que pensar lá no céu. É porque não estão preocupados com isso, né? Aqui, viver de aparência, né? Com o que vai ser construído aqui, o que é que vai ser grande aqui, não é para ser assim, né? É para entender que o que nos espera lá no céu é infinitamente maior do que o que é aqui na Terra. E a gente fala de dificuldade de passar por tribulação, ninguém que é falado na Bíblia chegou perto das tribulações que nós passamos hoje, porque eles passaram muito mais tribulações do que nós. É o inverso, hoje a gente vive bem. Nós vivemos no paraíso, praticamente. Né? Porque um foi pregar crucificado de cabeça para baixo, o outro arrancou o pescoço, o outro foi apedrejado, o outro os outros dois panharam e foram presos. E saíram e continuaram pregando. Então, aí só se salvou um. Mas já tinha tomado uns atropelos também, que foi João. Mas, e hoje a gente fica com receio até de falar a palavra, de levar a palavra para uma pessoa que é um pouco ignorante, e com receio do que a pessoa vai dizer, a ousadia que a pessoa vai dizer. Hoje a gente está tão sensível que a gente não quer nem ouvir que a pessoa lhe diga que você é um crente safado, né? O que mais a gente ouve você é um crente safado, a gente não quer nem ouvir isso, a gente acha que... E a gente se sente magoado quando ouve isso. O que os caras ouviram. Não, e até então, a palavra fala que eles se alegraram de apanhar pelo nome de Jesus. Amém. Mas a palavra fala isso mesmo. Eles se alegraram, saíram glorificando, exaltando o nome de Deus por ter apanhado, porque estava falando de Jesus. E nós nem isso, né? Só basta um olhar feio pro outro. Então, a palavra diz isso, mas poucos conseguem. É verdade. Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Em relação às dificuldades, vocês poderiam contar pra gente alguma experiência... vamos dizer assim, a maior provação que já passaram em relação à vida em Cristo, depois do que vocês iniciaram o relacionamento com Cristo? Teve uma recente agora, né? Poucos no final do ano. No final, para virada, não foi pra cá. Minha mãe, que esteve adoentada, quase passa dessa para melhor, como diz o ditado, né? Ela não é cristã ainda, né? Passou por um momento difícil. Os meus irmãos, tem a irmã e o irmão que é cristão, eles ficaram, os outros três ficaram abalados, mas só que eu, minha esposa está aqui, de testemunha, em momento algum me abalei, porque aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. Fiz o quê? Entregar na mão de Deus, de que seja feita a tua vontade. Que aquilo que se eu queira, seja feito. Na minha mente já estava preparado, tanto para a bênção, né, ela tá aqui com a gente, como para se ela fosse, né, se Deus recolhesse, entendeu? A minha mente estava preparada para isso tudo. Em momento algum se abaleia, vai ser feita a vontade dele. Não adianta eu querer que vamos supor que ela ficasse aqui, ela com sequela, que o médico falou que ela poderia ficar com sequela, né? Não poder falar, não poder outras coisas. E que ele falou que só de ela estar viva, né, que aquele caso que ela estava passando era um caso raro, só de ela estar viva daquele jeito era um milagre. Então, foi esse um dos momentos de dificuldade, de maior dificuldade, né? Não que eu tenha tanto sentido assim de dificuldade, mas de ver a dificuldade dos outros, né? Meus irmãos e eu sempre
meus irmãos, meus tios, minhas primas, eu sempre apoiando, não se preocupe não, daqui a pouco não tá cantando o hino da vitória. Amém. Sempre falando isso. Por mais que vocês tenham passado isso juntos, né, como casal, acredito que a Adriana também tenha sentido isso pela sogra, mas no seu caso, você teria outro exemplo para falar pra gente em relação a alguma tribulação, alguma provação que tenha passado? Foi na vez que eu me inscrevi espiritualmente, foi bem pesado. E também na perda do meu pai, eu senti muito, porque eu tinha pouco contato com ele. E quando eu perdi ele, eu senti bastante. Porque até então o contato que você teve maior foi quando você foi pro hospital ficar com ele. Foi, passei uns 4 dias com ele, só que aí eu tava sentindo que não era pra eu voltar pra casa, mas aí eu fiquei pensando na Adriana e o Lucas tá lá, e minha mãe também, debilitada também, pra fazer as coisas assim. Eu vou voltar pra casa, mas meu coração ficou lá. E quando foi na sexta, quando um dia depois que eu saí do hospital, ele foi internado, entubado, né? Aí pronto, aí eu fiquei bem. Pois é, por mais que que nem a Adriana falou, ele não transmitiu isso pra mim, que eu pensei que ele tava tão assim, preocupado assim, mas a gente colocar a nossa dependência totalmente no Senhor nesses momentos. Que eu vi que ele tinha colocado com relação à situação da mãe dele, a dependência dele no Senhor. E com isso eu tava junto com ele, né? E eu colocar minhas orações da mesma forma, que seja feita a vontade do Senhor. Mas quando diz assim, seu pai faleceu, eu fiquei bem sentida mesmo. Não, até eu também, tipo, quando nós foi pra lá, né? Quando eu vi ele lá no caixão, eu fiquei em choque. Né? Porque até então, tipo, as pessoas diziam que não era aquilo, né? Que ele, tipo, demonstrava, né? Que tava sentindo, que tava realmente... Porque ele sempre reclamou de dor, né? Ah, não, ele tá fingindo que ele tava bom aqui no instante e agora ele fez esse draminha, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo que eu não tava passando, né? Não tava lá com eles, mas ela tava. Não, uma hora ele tava bom, daqui a pouco reclamava, não sei o quê. Mas quando eu vi ele lá, eu fiquei em choque. Quando eu vi ele no caixão. Fiquei em choque bastante. E, tipo... Ela até me perguntava, né, sobre quando minha mãe... Adriano, como você tá? Você tá bem? Tranquilo, né? Tô bem. Tranquilo. Sempre tem que ter um mais forte. Porque a família dele praticamente toda todos. ficou bem... Foi que quando tanto que a gente, né? Foi quando eu fui lá ver ela, né? Disse, sua mãe tá doente. Eu fui lá, quando cheguei lá que eu vi... o olho dela caiu, né? Ficou fechado, esse aqui não abria. Esqueci, o nome era aneurisma que ela teve. Aneurisma cerebral. Isso. Aí eu disse, mas isso aí é para a glória do nome de Deus. Eu falei ela assim. Mas por quê? Isso aí é para se aproximar um do outro e vocês se aproximarem mais de Deus. Só falei isso para ela. E para a honra e glória do Senhor, né? Lá antes da cirurgia, minha irmã fez o apelo, perguntou a ela se ela queria aceitar Jesus. Porque até então ela não sabia que era risco de morte, ela estava, né? Que ela não poderia voltar, que era uma cirurgia muito delicada. E aí minha irmã perguntou uma vez, ela, deixa eu ver aí. Né? Perguntou, deixa eu ver. Quando foi depois que ela fez o exame, que ela estava preocupada com o exame, que ela pensava que ela estava com câncer, né? Aí, quando fez o exame, o médico, não, é isso, tal, passou para ela. Quando foi depois, antes da cirurgia, ela perguntou. Ela disse que sim, né? Minha irmã depois mandou mensagem pra mim, chorando, que ela tinha aceitado, tal. Ela disse, a vontade de Deus vai ser feita, né? E outros dias depois, né, graças a Deus, fez a cirurgia, correu tudo bem. Eu fui lá visitar ela, tal, sempre vou lá, né? E tem um mês e pouco, mais ou menos assim, e agora tá na hora, né, de agradecer a Deus, né? Pelo que ele fez na vida da Serra. Não, eu já fui um dia, só que eu não posso ficar no local de muito barulho, né? De muito calor, que dá dor de cabeça e tal. Então ela tá firme ainda, né? Eu sempre orando, né? Porque muitas das vezes acontece, né? Pela emoção ali, a pessoa não quero tal. Depois que passou por aquilo, né? Esfriar, esquecer. E o interessante é que nas duas provações, né? Nós temos aí a doença com um certo medo da morte e a morte em si, né? Que são coisas que realmente causam dor pra gente, né? Acredito que uma das maiores provações, o próprio Jesus passou por isso. A palavra diz que o próprio Jesus chorou. Então, nós também sofremos. Não adianta dizer, porque eu sou
serva do Senhor, eu sei que foi para um bom lugar, eu não vou chorar. Não é para chorar mesmo, é para expressar o sentimento. Jesus chorou, por que nós não choramos? Né? Nós temos que passar pela aprovação. A palavra diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? Então, foi um ponto em comum entre os dois em relação às provações. Terão mais, mas Deus está no controle de tudo. Teve mais uns, né? Mas esses foram mais. E são duas situações com finais diferentes. E Deus, ele continua sendo Deus. Meu Deus, é verdade. Deus levou o seu pai, ele continua sendo Deus. Deus deu de volta uma segunda oportunidade para sua mãe, ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Que as pessoas têm um de pedir um milagre a Deus, de pedir uma resposta de Deus. E aí, quando não é a resposta que eu quero, Deus deixa de ser Deus. Não é Deus não, porque ele não me deu a resposta. Às vezes não é a resposta que você quer, é a resposta que Deus tem para você. E às vezes acho que isso até dói em algumas pessoas, mas às vezes isso tem que acontecer nos planos desses, tem que acontecer para que outras coisas maiores venham aparecer na sua vida. A morte, a gente tem uma ilusão de que essa morte aqui, ela é o final de tudo, não é. Você creu que aquela pessoa que morreu, ela se arrependeu dos seus pecados e ela foi para o céu? Então, você não sente a tristeza da partida, mas você não entenda que foi um castigo de Deus, a retirada daquela pessoa. Entenda que ela está num lugar melhor do que o nosso. Eu digo a Nelita aqui direto. Ela acha que tem medo de morrer, mas o melhor lugar é lá no céu, não é aqui. A gente tem receio, realmente, a gente tem receio, ficar triste se uma pessoa, ainda mais uma pessoa próxima a gente, morrer, mas se ela tem a certeza da salvação dela, eu vou glorificar a Deus porque ela foi para um lugar melhor do que aqui na terra. Esse lugar aqui é a passagem e outra que o pessoal fala o inverso. Que aqui, que o inferno é aqui. Não, você não sabe, né? Nem como é o inferno. Não tem noção. Na verdade, assim, na questão do cristão mesmo, acho que quando se é cristão, não tem medo de morrer. Né? A gente tem um certo receio, principalmente quem é mãe, quem é pai, tem um filho, né? Um filho pequeno, tem aquele receio de que, quem vai cuidar, né? Quem é que vai fazer como eu faço? Né? Na verdade, se acontecer, Deus proverá tudo. Mas a gente tem esse receio, né? Eu desde que a Agnes estava na minha barriga, que eu peço a Deus que me dê saúde para eu criar ela. Né? Que aí na minha gravidez teve uma questão que eu fiquei com muito medo de perder. Mas sempre orando a Deus isso. E eu acho que o que toda mãe e todo pai quer, né? Criar os seus filhos. Então eu acho que no caso do cristão não é medo de morrer. É o receio de deixar aquela pessoa com quem você é responsável por ela, né, de uma certa forma. E a gente tem um testemunho, que não é o meu testemunho, não é um testemunho meu, mas de ouvir muito falar, até de Tia Alita falar. A sua avó, ela faleceu nova. Quem criou a sua mãe e suas tias foi a Anelita. E hoje quem cuida de Anelita são elas. Porque a filha que a Anelita teve faleceu novinha. E a outra filha que ela criou não mora aqui. E hoje quem cria ela são as sobrinhas. Será que isso também não pode ter sido algo já planejado por Deus? Que a gente sabe que a morte ela não aconteceu por acaso. Ela teve um norte, né? Aconteceu foi um acidente, mas ele proporcionou a sua avó que na velhice dela ela tivesse não só uma pessoa, mas várias pessoas que pudessem cuidar dela. Foi através disso que depois veio você, que hoje cuida mais, tem um cuidado mais próximo com ela,
e ela não se sente só. Imagine se sua avó ainda estivesse viva, o foco seria todo voltado para ela. Anelita só seria a tia Lita. E como é que ela estaria vivendo hoje? A gente não sabe, a gente fica só. Então eu acredito que enquanto houve o final de um ciclo e o início de outro ciclo, e Deus abençoou, usou ela até para que hoje a igreja tivesse no bairro São Francisco. Então tudo é Propósito de Deus, isso. Como no caso do que aconteceu com os irmãos, a doença da mãe de irmão Adriano pode ser que tenha servido não só para ela, mas para ganhar também outras vidas. Quem sabe não tem alguém que viu o que ela passou, né? E aí também a questão da morte do pai de Adriano, a gente não sabe os propósitos de Deus. São coisas que vão além dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, e a gente tem coisas que simplesmente a gente não vai entender, né? Só confiar. Não, E Deus sabe que ele tem o eu tava melhor. falando isso aí, me veio assim uma coisa assim, aqui na minha mente sobre isso. Que nós podemos olhar, né, por esse lado, nós sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. Que muitas das vezes, que nem você falou, que se a avó dela estivesse viva, muitas das vezes ela não seria cristã, né? Foi através de Anelita que ela se tornou cristã. Não é isso? As sobrinhas e tal. As filhas. As filhas, entendeu? É o agir de Deus. Poderia seguir outro rumo, né? Isso. Outro sentido, nada a ver, distante de Deus. Mas Deus, com um propósito, né? Fez que acontecer, eu creio dessa forma, né? Ele mostrou aqui agora você falando isso. Fez que acontecesse isso para que o quê? Vocês viessem, né? Para o Senhor, para ajudar ela. Entendeu? Para que a vontade dele fosse feita. Eu penso dessa forma. E é tudo uma ligação, né? Porque se converter, não vou dizer a ordem, que eu não sei a ordem, mas aí a Anelita através da Anelita se converteu Duda, aí veio Dida, veio Danda, aí veio Andresa. Aí por ter um lugar aqui de culto, e por conta dela, por conta da quantidade de gente que já tinha aqui congregando, aí a Adriana, através de uma ligação, porque você é filho do esposo da mãe de Andrés, aí tem essa ligação, aí veio pra cá, e depois veio você, aí é um ciclo, aí depois vem Reinaldo, porque tinha avisado pra vocês, aí vai gerando, e hoje a igreja tá do tamanho que tá, porque o propósito de Deus, ele começou na vida de Anelita lá atrás. Exato. E hoje tá grande do jeito que tá, para honra e glória do Senhor Jesus, por conta disso, de um propósito. E a gente, será que a gente já parou para pensar nesses propósitos aí, né? Que através de uma morte o Senhor fez com que hoje tivesse no bairro São Francisco uma igreja que prega a volta de Cristo, que prega a palavra, e que está no centro da vontade de Deus, eu creio nisso, em nome de Jesus. E para a gente finalizar nossa conversa, eu gostaria de saber dos nossos irmãos qual é o sentimento como casal, para aqueles casais que ainda não são crentes, vão ser em nome de Jesus. Qual o sentimento que vocês trazem para essas pessoas? O que dizer para essas pessoas enquanto casal cristão? Uma das coisas que eu queria muito, né, era ter um filho antes de ser cristão, né? Eu queria muito ter um filho, porque queria por cima de pedra, né? Mas Deus é tão maravilhoso que se acontecesse aquilo da forma que eu queria, eu acredito que eu não estaria aqui hoje, né? E Já estaríamos separados. já tinha separado. E creio que passaríamos mais dificuldade, né? Passaríamos mais dificuldade. E o propósito de Deus não ia se cumprir nas nossas vidas, né? Aquilo que Ele tinha preparado, se fosse conforme a minha vontade. Mas quando, né, que nem eu falei lá no início, eu botei, mesmo sem querer, né? Botei a minha vida na direção, na dependência de Deus, aí tomou outro norte, outro rumo, né? Eu vim entender, né? E passei a viver aquilo que Deus queria para minha vida, né?
E a partir do momento que eu me converti, 3 meses depois, eu sem querer mais, não queria filho mais, aí engravidou. Aí ela engravidou e de lá pra cá tem dificuldade, né? Mas, tipo, nós sabemos o rumo, né? A quem devemos recorrer. Tá difícil, tá, mas vamos recorrer a quem? Aquele que pode. Não posso resolver, vou correr aquele que pode. Justamente. Né? Não levo mais aquele peso, aquela carga. Não, botei a minha vida na dependência dele, como diz a própria palavra, né? Que nós devemos pegar o fardo dele que é leve e dar o nosso pesado para ele. Então, isso eu fiz na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, os meus sonhos, Deus tem realizado, não no meu tempo, mas no tempo dele. Né? Eu tenho uma outra vida, eu era, vamos dizer, um Zé Ninguém, hoje já sou alguma coisa. Já sou alguém. Para a honra e glória de Jesus, né? Ele me deu sentido para a minha vida, que eu não tinha. Né, viver de qualquer jeito. Amém. Glorificamos a Deus pela vida de vocês, né? E assim, além de líderes, vocês também fazem, de uma certa forma, parte dos louvores, né? Da igreja. Os dois louvam. Não é diferente daqui, porque aqui só um louva. Mas aí ficou uma dúvida, uma curiosidade que eu queria saber de vocês. Um louvor, tem algum louvor que marcou os dois de alguma forma? Que vocês gostem? Juntos? Juntos. Que os dois dizem, não, essa música aqui, a gente gosta de ouvir. Os dois. Tem alguma? Não, uma assim. Não. Tem alguma? Louvar os dois juntos, eu tenho uma assim. Então cantei aí pra gente, por favor. Passa aí uma palhinha. Agora eu fiquei curiosa pra saber. Alguém me tocou. Já fui louvado até na igreja. Vocês podem cantar o refrão só. De louvar esse louvor, que eu disse, não, Adriano, de novo não. E tem um também que eu gosto muito, né? Que é Jesus no Getsemane. Principalmente na voz do irmão Adriano. Eu amo demais. Jesus no Getsemane. Mas aí vocês dois, né? Podem cantar em uma palhinha pra gente. Ai, meu Deus. Por favor. Só pra gente finalizar com chave de ouro, né? Seguia Jesus por entre os caminhos e ao seu redor uma multidão. E nos seus olhos era tanto brilho que contagiava quem ali estava. Essa parte era a parte dela, né? Mas aí é os dois juntos, Adriana. Bora lá? De repente uma mulher se aproxima, tem o coração cheio de fé, e na orla do vestido do mestre saiu virtude para aquela mulher. Alguém me tocou. Esse louvor também, quando eu estava passando pela minha fase espiritualmente, teve uma vez que ele me chamou para louvar e não consegui não. Não consegui louvar. Não consegui não. Chorei mais que não saiu nada. Nada. Então, glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E que a gente tá tendo uns entraves aqui, viu, gente? Tem gente se rastreando igual a cobra aqui. A gente agradece até aqui o Senhor nos alimentou. Eu acredito que tudo que foi dito aqui foi para a honra e glória dele. A gente agradece aos nossos primeiros convidados, que Deus continue abençoando a vida de vocês enquanto servos, enquanto casal, enquanto família. Agradeço a minha esposa Andresa por querer apresentar esse programa comigo, de acreditar na ideia, que não é minha, ideia do Senhor. E eu acredito que isso se perdurar por muitos e muitos anos, que a palavra do Senhor vai ser levada a muitas pessoas, vai ser pregada a muitas pessoas. Eu acredito que, assim como os nossos primeiros convidados entregaram bastante do Senhor aqui,
muitos outros vão vir e vão entregar do Senhor, vão entregar aquilo que as pessoas querem ouvir, não só... Ou precisam ouvir, E né? precisam ouvir isso. E assim, a gente tem o intuito como papo de casal, é papo de casal porque somos um casal e acredito que a maioria dos nossos convidados vão ser casais, mas a gente vai ter convidados que só vão ser um ou uma. A gente vai ter convidados que vão tratar sobre assuntos que são pertinentes na nossa vida secular também, não só na nossa vida cristã, para a gente poder levar isso para a nossa vida cristã também. Não só os assuntos que são pertinentes dentro da igreja, mas os assuntos seculares também. Então, vocês fiquem atentos aos próximos podcasts. Segue e se inscreve no canal Somente um Toque, ativa o sininho, dá o like, manda o link para o seu irmão, para sua irmã, sua mãe, sua tia, seus primos se inscreverem também e ativarem o sininho, que é muito importante para vocês receberem a notificação e vocês ficarem ligados nos próximos vídeos. Esse é o Papo de Casal. Nós temos também o Fala Jovem, que são apresentados pelas meninas Alice e Raquel. Eu acredito que é o início de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Amém? Andresa, tem alguma coisa a dizer? Não, só agradecer mesmo a Deus pelo momento. E peço que vocês continuem nos acompanhando. Teremos muitas novidades, muita palavra de Deus para você. Amém. Nós agradecemos mais uma vez vocês. Fiquem com Deus. A paz, Senhor. Amém.